Olá, seja bem-vindo a este canal, dedicado a alunos do ensino fundamental e médio com dificuldades em entender conceitos básicos de matemática. Aqui, eu vou revisar tudo aquilo que um dia você já viu na escola, mas não aprendeu direito. Espero sinceramente que você encontre neste canal um valioso auxílio aos seus estudos e as respostas à maioria das suas dúvidas. Esta é a quinta aula sobre os números racionais. O tópico sobre os números racionais terá um total de 10 aulas. Nesta aula vamos aprender a adicionar e a subtrair duas frações por meio da multiplicação cruzada, também chamado de método borboleta. Quanto você acha que é 1/3 mais 1/2? Por terem denominadores diferentes, não é possível somar essas frações da maneira que aprendemos na aula anterior. Lembra daqueles discos coloridos? Então, veja que o tamanho de uma fatia do disco dividido em 3 partes iguais é diferente do tamanho de uma fatia do disco dividido em 2 partes iguais. E daí que não dá para somar essas fatias para dizer que dá 2, como se fosse 1 mais 1. Do mesmo jeito que eu não posso somar uma tangerina com meia tangerina e dizer que a resposta são 2 tangerinas. Por isso, precisamos encontrar um outro jeito de fazer essa conta. Essa operação de cancelamento também vale se o número é racional. Significa dizer que, multiplicar o numerador e o denominador de um número racional, a sobre b, pelo mesmo número, n, diferente de zero, resultará em uma nova fração, c sobre d, mas com o mesmo valor da fração original. Um exemplo nos ajudará a entender isso. Na figura, a fatia destacada em verde representa a fração 1/3. Se dividirmos essa figura em 6 partes iguais é fácil ver que, juntas, as duas fatias verdes continuam com o mesmo tamanho da fatia original. Uau! Que beleza! Isso aconteceu porque, embora nós tenhamos dividido cada fatia em 2 partes iguais, nós pegamos 2 pedaços. Mas, agora, a nova figura nos mostra que estamos diante da fração correspondente a 2/6, pois estamos pegando 2 fatias iguais de um total de 6 fatias da nova figura. Matematicamente, o que fizemos foi multiplicar por 2 tanto o numerador quanto o denominador da fração original 1/3. Por representarem a mesma quantidade, dizemos que as frações 1/3 e 2/6 são equivalentes e indicamos isso pelo sinal da igualdade. Podemos dizer, então, que frações equivalentes são frações que, embora diferentes da sua forma de apresentação, representam a mesma quantidade. Assim, para encontrar uma fração equivalente a outra, basta multiplicar o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo número, diferente de zero. Por exemplo, quando multiplicamos por 2 o numerador e denominador da fração 3/5, obtemos a fração equivalente 6/10. Do mesmo modo, quando multiplicamos por 3 o numerador e denominador da fração 3/5, obtemos a fração equivalente 9/15. O mesmo acontece quando fazemos isso com 4 e com 5. Todos esses exemplos nos mostram que 3/5 equivale a 6/10, que equivale a 9/15, que equivale a 12/20, que equivale a 15/25 e assim por diante. No lugar de multiplicar o denominador e o numerador por um mesmo número, também podemos dividi-los por um mesmo número, que o resultado também será uma fração equivalente. Por exemplo, acabamos de ver que 6/10 equivale à fração 3/5. Se dividirmos por 2 tanto o numerador quanto o denominador de 6/10, isso não afetará o valor da fração. Fazendo isso, o resultado será exatamente a fração original 3/5, porque 6 dividido por 2 é igual a 3 e 10 dividido por 2 é igual a 5.
Esse processo é o que se chama de simplificação de frações, que você já deve ter visto alguma vez na escola, se está no 8º ano ou mais, quando seu professor dizia que podemos cortar 6 para encontrar 3 e cortar 10 para encontrar 5. O tal, corta. O que ele está fazendo é apenas dividir esses números por 2. A simplificação de frações é algo que você verá em matemática com muita, mas muita frequência mesmo. Lembre-se que tudo tem a ver com o conceito de frações equivalentes. Embora seja um assunto relativamente fácil, entendê-lo perfeitamente o ajudará quando for estudar coisas mais complicadas em matemática. Voltaremos a falar de simplificação de frações na 10ª aula deste tópico. Por ora, que tal praticar um pouco? Pause o vídeo e tente simplificar as frações mostradas na tela. Vamos lá? Veja se você acertou. Na primeira, como tanto 15 quanto 20 são divisíveis por 5, é possível dividi-los por 5 para obter 3/4 como resposta. Na segunda, como tanto 7 quanto 21 são divisíveis por 7, é possível dividi-los por 7 para obter 1/3 como resposta. Vamos agora voltar com a adição de 1/3 com 1/2. Para encontrar o resultado dessa conta, vamos primeiro transformar cada uma delas em frações equivalentes, mas tomando o cuidado para que ambas tenham o mesmo denominador. E por quê? Porque já sabemos, da aula anterior, como somar ou subtrair frações de mesmo denominador. Conservamos o denominador e somamos e subtraímos os numeradores. Vejamos como fazer isso. Para encontrar quanto é 1/3 mais 1/2, precisamos primeiro transformar essas frações em duas outras, mas que tenham o mesmo denominador, porque aí é só manter o novo denominador e somar os novos numeradores. A questão é, como fazer isso? Como encontrar esse novo denominador? O jeito mais fácil de encontrar o novo denominador é multiplicar os denominadores das frações do problema. Como eles são 3 e 2, então o novo denominador será igual a 6. Assim, vamos pegar a primeira fração, que é 1/3. Quando nós multiplicamos o seu numerador e o seu denominador por 2, isto é, pelo denominador da outra fração, teremos 2/6 como fração equivalente. Nós vimos essa relação de equivalência entre 1/3 e 2/6 uns minutos atrás nesta aula. Agora, vamos pegar a segunda fração do problema, 1/2. Quando nós multiplicamos o seu numerador e o seu denominador por 3, isto é, pelo denominador da outra fração, teremos 3/6 como fração equivalente. Com isso, encontramos que 2/6 é equivalente a 1/3 e que 3/6 é equivalente a 1/2. As figuras dos discos mostram claramente essa equivalência. Isso significa que, na nossa expressão aritmética, podemos substituir 1/3 por 2/6 e podemos substituir 1/2 por 3/6. Ficamos, agora, com uma adição de frações de mesmo denominador que, como sabemos, é feita conservando-se o denominador, no caso, 6, e adicionando-se os numeradores, no caso, 2 mais 3. Como resultado, encontramos a fração 5/6, que é a resposta do nosso problema. Processo semelhante é feito em relação à subtração. Por exemplo, quanto é 1 sobre 2, menos 1/3? Como as frações 1 sobre 2 e 1/3 podem ser substituídas pelas frações equivalentes 2/6 e 3/6, a operação se transforma em 3/6 menos 2/6. Usando o que aprendemos na aula anterior sobre adição e subtração de mesmo denominadores, encontramos 1/6 como resposta. Agora é com você. Pause o vídeo e encontre o resultado de 1/5 com 3/4, de 2/5 menos 2/7 e de 3/5 menos 5/8. Observe que os denominadores 5 e 4 não possuem divisores em comum, o mesmo acontecendo com 5 e 7 e com 5 e 8. Vamos lá? Veja se você acertou.
Antes de encerrar esta aula, eu gostaria de te mostrar um jeito mais rápido de adicionar ou subtrair duas frações de denominadores diferentes que não tenham divisores em comum. Imagino que você já o tenha visto algum dia, mas não lembre ou não tenha entendido direito a razão de ser assim. O que eu mostrei nessa aula é justamente o porquê o processo está correto e não surge do nada, mas tem tudo a ver com frações equivalentes. O processo é muitas vezes chamado de multiplicação cruzada, ou método borboleta. É assim. Para encontrar o resultado de 3/8 com 2/5, multiplicamos o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração, no caso 3 vezes 5, que dá 15. Depois, fazemos o mesmo entre o numerador da segunda fração e o denominador da primeira fração. 8 vezes 2, que dá 16. O denominador comum é o produto dos denominadores das frações. 8 vezes 5, que dá 40. Depois é só adicionar 15 com 16 e usar o denominador comum 40. Assim 3/8 mais 2/5 é igual a 31/40. O mesmo pode ser feito em relação à subtração. Veja. Agora é com você. Pause o vídeo e encontre os resultados das seguintes adições e subtrações de frações com o uso do método borboleta. Vamos lá? Veja se você acertou. Encerramos a quinta aula sobre números racionais. Se chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha aprendido ou relembrado o assunto. Na aula seguinte aprenderemos sobre múltiplos, divisores e números primos, assuntos muito importantes que irão nos ajudar nas contas de adição e subtração com várias frações de denominadores diferentes. Estude bastante e até lá!